Pessoal, causa aqui só para dar um aviso rápido antes do episódio começar, que esse é um especial de Halloween e nós contamos algumas histórias que podem conter descrições um pouco gráficas de violência, então não é recomendado para pessoas sensíveis. Não vamos dar mais trabalho pro editor, tá? O editor vai ficar bravo. Oi pessoal, aqui é o Cal. E eu sou o Maurício. E hoje a gente tá aqui com uma convidada especial, que é a ilustradora do nosso canal. Fez essa arte linda, que pra mim é uma das partes preferidas do canal pra mim. Nem repetir, mas vai ficar assim. A Letícia. Oi, Letícia. Oi, tudo bem? O meu nome é Letícia. Também pode me chamar de Letri. Me acha nas redes sociais como @LetriLikeCoffee, porque sim, eu sou viciada em café e eu tenho que colocar isso no uso, né? Porque originalidade mandou beijos. Eu vou deixar as redes da Letícia aqui embaixo também para vocês irem lá e seguir. E hoje nós vamos fazer um especial de Halloween com casos de lendas urbanas e casos que aconteceram com a gente ou com pessoas que a gente conhece. E, enfim, nós vamos trazer tanto lendas de Cachoeira do Sul, que é a cidade que eu e o Maurício nascemos e onde ele ainda mora, e a Letícia vai trazer histórias de Porto Alegre. Eu também vou trazer uma história de Porto Alegre, porque Cachoeira, assim, ó, não tem nada, tá? Já vou avisar, não tem quase nada, e tá aí, pra não ficar muito repetitivo, vou trazer uma de Porto Alegre também. Cachoeira não alimenta muito seu folclore, né? Não tem tanta essa questão do terror. O pessoal não faz uma fogueira, pega um marshmallow e fica contando histórias de que aconteceu na beira do rio no ano passado. Sim, as histórias que mais tem são histórias que, como a do lobisomem perto da tua casa, que nós até comentamos semana passada. E o que tu acha de explicar um pouco melhor pra gente essa história aí, Maurício? A lenda do lobisomem começou há muitos anos atrás. O que aconteceu? O pessoal tava voltando numa festa, uma festa bem tranquila, até por sinal. E na descida pra casa, tem uma região que tem tipo de uma vala na frente da casa. Sabe quando o pessoal não fecha a região do esgoto ali que fica aquela vala? Então, só que na passada, os cachorros da região estavam todos ali. Tinha uns 8 cachorros. E eles estavam todos abaixadinhos, bem chorando, assim, sabe? Imagina 8 cachorros junto, quieto, muito estranho. E nisso meu irmão foi dar uma olhada. E quando ele chegou perto, ele viu que tinha um negócio preto e grande no meio, muito estranho, assim, mexendo. Parecia um cachorro, só que era muito grande. E quando ele foi falar pro pessoal, pra dar uma olhada também, ele se virou e tava todo mundo correndo. E o pessoal já tava gritando que era lobisomem, que era lobisomem. E quando meu irmão se virou, o negócio começou a levantar. Bom, ele nem pensou 2 vezes, né? Ele vazou dela correndo. E o meu irmão, na época, era meio sedentário, tá? Ele não tinha muita capacidade física. E acho que ele correu uns 3 quilômetros, assim, sem parar. E essa lenda também alimentou que aqui onde eu moro agora tem uma árvore bem interessante que quando tu passa de noite de carro, tu vê que tem um vulto dela, que alguma coisa se mexe naquela árvore. E, segundo ele, provavelmente é o lobisomem. É uma árvore bem sinistrinha do passar de noite. E como é que é passar a pé nessa árvore? É bem gostoso, principalmente no meu caso, que por alguma razão a luz sempre apaga. Eu tô chegando nela, assim, eu olho a luz, começa a piscar e apaga. Aí eu passo por ela e a luz acende. Por que a luz faz isso? Não sei. Talvez o lobisomem tenha aprendido a mexer na luz? Quem sabe? Eu acho que tu foi escolhido pela seita de adoração ao lobisomem. E eles acendem a luz e apagam para te avisar que tu vai ser iniciado. E tu será o próximo lobisomem de Cachoeira. Para a adoração de todos os cachorros. Às vezes eu acho que eu devia fazer uma oferenda ali. Eu pensei, será que se eu levar um ossinho? Será que eu fizer sei lá, um revirado, uma polenta, um negócio, largar no pé da árvore? Será que eu não ganho um poder, ganho uma arma mística, sei lá? Faz um pentagrama, coloca uns petiscos ali da pedigree, uns ossinhos ali, olha.
Pede alguma coisa. Acho que o fim de semana, o Halloween, vou aproveitar e eu vou fazer um bem bolado ali com pedigree, osso e alguma coisa aleatória. Eu vou botar lá aqueles brinquedinhos de cachorro que eles adoram pegar e roer. Uma bolinha ali. Eu duvido que ele não responda ao teu chamado. Eu vou tentar invocar o lobisomem fim de semana. Você já sabe, se eu não aparecer no podcast, semana que vem provavelmente deu certo a invocação. Próximo passo é só fazer que nem Anjos e Demônios. Lutar contra vampiros. Mas tem vampiros também, ou No caso é um lobisomem, né? Anjos e Demônios ou Crepúsculo, Letícia? Em Anjos e Demônios, eles lutam contra lobisomens, vampiros e lobisomens. Inclusive, vampiros e lobisomens decidem se relacionar e casam e têm filhos. Ah, esse é Anjos e Nem me Demônios. lembra. Nossa, que filme louco. Eu tava com aquele do... Ou seja, furry em live action. Furry live action ali. Na época a gente nem chamava de furry. Não é Era Anjos e chamado, Demônios, Letícia, é Anjos da Noite. Anjos e Demônios é o filme do livro lá do cara do Código da Vinci. Eu coloco tudo no mesmo live. Cheguei numa fase da minha vida que tudo eu chamo de blusa. É camiseta? É blusa. É que nem a mochila, bolsa. É que bolsinha, meu filho. Tô confundindo já o nome das pessoas. É essa fase da vida que eu tô. O pior sou eu, que eu olhei esse filme tudo no passado e eu concordando, não, Anjos e Demônios, esse aí é porradaria, furry, velho. Não, eu fiquei imaginando os padres brigando com o lobisomem, tá ligado? Porque o Anjos e Demônios é no Vaticano, tipo... Esse filme ia ter louco. Esse filme ia ter louco. Esse eu ia no cinema assistir. Imagina só, um monte de padre numa igreja em Cachoeira lutando contra lobisomens e vampiros. Olha, esse filme eu aprovo, a gente só tem que cuidar pra Netflix não roubar o nosso roteiro. Eu acho que Hollywood tá perdendo muita grana e não contratar a gente. Só acho. Sei. Mas Cachoeira não tem muita história. Na verdade, Cachoeira tem muita história, só que é muito difícil de achar, assim, porque a gente é esquecido do churrasco, então acho que se pá, tu nem acha Cachoeira no Google. Não, tô brincando. Acho assim, porque eu achei uma história lá. Inclusive é muito interessante assistir vídeos sobre isso, é muito interessante assistir porque eu vejo pessoas que eu conheço no vídeo, sabe? Isso é muito estranho. Mas a história que eu também conheço de lá, que foi a única que eu achei também, embora eu já conhecesse, era o que eu tava pensando em trazer, é a história de uma casa que tem lá um lugar bem afastado, não sei definir aquele lugar. E essa casa tem pessoas que falam que moram lá perto e que passam por lá, que falam que escutam um piano sendo tocado de noite. Ou às vezes veem vultos lá. E a história ali da casa é que, na verdade, ela era uma chácara que na época, assim, que ela era habitável, digamos assim, era uma das poucas construções ali. Na verdade, acho que até hoje ainda é um pouco vazio por ali. E essa chácara era de uma família de um coronel. O coronel Davi Soares de Barcelos e a esposa dele, Alzira Agueda. Não sei falar os nomes. E eles tinham 24 filhos. Repito, 24 filhos. Pra aí já podia acabar, porque pra mim aí já é história de terror. Mas... É história de terror real, né? Sobe os créditos. Não existe coisa mais assustadora do que 24 criaturas saindo de ti. Infelizmente não acaba por aí. Na família tinha vários músicos. Um dos filhos era maestro e vários deles tocavam vários tipos de instrumentos diferentes, porque, de novo, 24 crianças. E tem essa história de que a filha dele tocava piano e morreu jovem. E depois que ela morreu, a família parou de ir tanto lá pra chácara,
ficou triste e tal, e lembrava dela. E foi aí que começou os relatos de ouvirem o piano, de verem vultos, mesmo não tendo ninguém lá, sabe? Mas eu já fui nessa casa uma vez. Quando a gente foi lá, a gente não conseguiu entrar. Eu fui fazer um book de fotos, essas. Ai, tava super em alta na época. E eu sou fotógrafo. Fazia essas coisas às vezes. E a menina escolheu fazer as fotos lá. Por quê? Não sei. Mas escolheu. Então nós fomos lá, o caseiro deixou a gente fazer as fotos da parte de fora, mas ele disse que nem daria pra gente entrar, porque o teto já tinha caído. Na época ainda dava pra. Ainda tinha telhado. Tipo, acho que mais pra cima ali devia ter um furo. Mas ainda tinha telhado. Agora não tem mais, pelo que eu vi no Google. E enfim, ele fiz as fotos ali, não aconteceu nada comigo naquele dia. O caseiro também disse que é só especulação e tal, que ele nunca viu nada. E enfim, acho que a coisa mais assustadora que pra mim aconteceu nesse dia é que depois disso a gente foi num outro lugar fazer umas outras fotos, que era uma fazenda, assim. E eu tava andando de boa, assim, daquele meu jeito, andando sem prestar atenção em absolutamente nada. E tinha um arame numa árvore. Tava meio espetadinho assim pra frente. E eu quase bati com o meu olho naquilo. E até hoje eu tenho memórias, tipo, eu fico no meio da noite, assim, me pego pensando, meu Deus, o que teria acontecido se eu não tivesse desviado em 5 segundos. Pra mim foi a parte mais assustadora do dia. A casa foi suave. Nossa. Imagina se pega no olho. Aquele famoso, né? Imagina se pega no olho, ainda bem que não pega. Maurício, tá vivo? Não, eu já passei na região da casa também. Passei de noite lá também e, sinceramente, não escutei piano nenhum. Nem vi nada flutuando ou, sei lá, foi pra casa. Tem uma outra casa que é da mesma família, só que é ali no centro, que também falam que é assombrada, mas eu nunca vi nada ali. Tipo, pra mim é só uma casa grande e antiga, que é aquela casa rosa que tem ali no sabe? Ih, tô ligado. É que essas casas com um aspecto antigo de noite, elas gritam que são assombradas, né? Não tem como olhar para aquelas casas e pensar e não imaginar alguém todo de branco saindo pela janela flutuando e querendo puxar tua alma para fora. Não tem como não passar. Aqui em Porto Alegre tá cheio dessas casas antigas, principalmente no centro. Eu fico olhando assim, olha, deve ter pelo menos umas 20 assombração de estimação. Uma coisa que tu já espera, né? Alguma coisa, pelo menos um demônio olhou assim, não, tudo isso de gente morta aqui, que energia que tem? Isso com certeza. Agora, sobre essa família, eu tenho certeza que eles estavam tentando criar uma orquestra. A primeira orquestra de cachoeira. Imagina se tivesse dado certo, mas pelo jeito eles tocavam tão mal que começaram a morrer. Mas nem depois de morto para de tocar. Mas Cachoeira realmente tem muita casa dessas que ou vai sair uma assombração ou vai sair uma mulher com a cara pintada de branco. Porque é o tipo de gente que moraria em Cachoeira. Mas... acho que eu vou contar isso. O pior é que é muito real. Tu ficar dando volta em Cachoeira de noite, se tu for ficar olhando pras casas, meu, tu vai achar que vai botar um negócio na janela. Tem esse clima aí de casa antiga é sinistro. O meu maior medo andando de cachoeira é alguém tentar me oferecer o kit Covid. Tenho medo, se do nada brota um kit Covid. Assim, em 2022 eles ainda vendem kit Covid. Pelo amor de Deus, é a maior assombração de cachoeira. O pior é que é real. Tu baixa o lugar, tá a plaquinha lá, kit Covid, promoção. Assim, gente, 2022, ano da Copa. E vocês vendem essa porra ainda. Cachoeira ninguém tem, né? Todo mundo em dia com invermicida. É isso. Só queria fazer essa piada. Eu tava me segurando desde que vocês falaram cachoeira. Eu lembro uma vez que faltou luz no centro todo porque
fez muito calor e aí deu sobrecarga de ar-condicionado e aí pegou fogo dos fios elétricos no centro. E eu lembro que eu tava lá na casa do Lucas nesse dia e, tipo, a gente teve que comer tudo que tava na geladeira, assim, basicamente isso, porque a gente ficou 3 dias sem luz. Isso daí é... Esses são casos assustadores. O que assusta o adulto de hoje em dia? Esse tipo de coisa e 2 caras numa moto. Exato. Assombração a gente convida, a gente fala, gente, pega uma conta, paga aí no fim do mês pra mim. Pode ficar assombrando, não tem problema. Acordo de noite, assim, eu olho, tem alguma coisa no canto escuro e eu percebo que é o demônio, eu dou... Nossa, eu pulo de alegria. Imagina ser um assaltante, pelo amor de Deus. Muito melhor o demônio. Não, imagina que se tu fica amigo de um demônio, a gama de possibilidades que tu vai ter depois. Vai ter que fazer um sacrifício aqui e ali? Talvez. Mas, não. Porra, imagina o poder. E vocês já pararam pra pensar que é muito barato, né? É tipo, venda sua alma. É só isso. Né? Porque de qualquer jeito, seria depois da morte. Não estamos fazendo nada. Não estamos fazendo nada com a alma agora. Tipo, estou usando pra quê? Tá me ajudando a pagar minhas contas? Tá me ajudando a estudar? Vou vender. Eu já ofereci tanto, né? Inclusive agora não apareceu um querendo, que acho que não tá valendo a pena, né? Eu tô. É aquela coisa do que a gente aprende na faculdade de empreendedorismo. Eu tô oferecendo um produto que não tá valendo muito no mercado. De vez em quando eu passo nas encruzilhadas ali, dou uma olhadinha pra um lado, se não vem ninguém pra me ensinar a tocar guitarra, sei lá, me ficar famoso. Sei, até agora também não vi. Ninguém apareceu, me ensinou nada, então. Quando vê, não é pra mim essa vida aí. Nós já passamos dos 27, acho que não querem mais a gente. É verdade. Tem isso, né? Tinha uma aposta entre antigos conhecidos meus que eu não ia passar dos 27. Porque eu era muito porra louca. Inclusive, no dia que eu fiz 27 anos, caiu um temporal. E daí eles ficaram tipo, será? Passei, tô aqui, ó, quase nos 30. E não veio a fama junto também. Enfim, esses dias eu tava andando na rua e aí o primo da minha namorada foi me convidar pra um rolê e ele perguntou, tu curte rolê de terror? Aí eu disse pra ele, olha, depende. Pra mim agora era o quê? Quase 1 da manhã, andando na rua em Porto Alegre. Pra mim isso já é um rolê de terror, assim, porque a qualquer minuto pode aparecer alguém me assaltar. Aí ele, não, esses terror assim, lendas e tal. Eu, não, aí sim, esses eu curto. Inclusive, nós estávamos muito perto da rua Fernando Machado, que é conhecida como a Rua do Arvoredo, né? E é essa aí que eu vou contar. E assim, olha, eu comecei a ler e eu fiquei, menino, que babado. Porque eu lembrava, mas não tinha tantos detalhes. E, tipo, é uma doideira, porque é uma história real, de um crime real, que virou uma lenda urbana. E eu gosto muito dessa lenda. E eu decidi contar ela, porque a minha família, alguns integrantes da minha família, claro, isso aconteceu no século XIX, né? Então, há muito tempo atrás. Quando era criança, morou na rua desse cara. E aparentemente conheceram esse famoso açougueiro. E daí eu fico pensando se alguém na minha família comeu a famosa linguiça feita de gente. É sério, eu fiquei tipo, será que aconteceu? Mas ninguém fala nada. Não, capaz. Depois que passou, ninguém linguiça, né? Mas diz a lenda que fazia fila. E uma coisa que, assim, ó, que eu descobri
que foi... Eu decidi contar essa história, né? Hoje se chama Fernando Machado, e uma coisa que eu descobri quando eu tava pesquisando sobre a história é que trocaram, né, o nome da rua porque ficou conhecido da lenda, pro nome Fernando Machado, que era um cara, um coronel que lutou na Guerra do Paraguai, e também ele era de Santa Catarina. Santa Catarina tem mil coisas, tem até estátua dele lá em Santa Catarina, homenageando ele. Para que fazer isso? Não sei porquê. Porto Alegrense adora colocar o nome de um militar na rua. E outra coisa que eu acho muito interessante é porque, né, é o Sweeney Todd brasileiro. E quem não ama a história do Sweeney Todd, né? É a arte imitando a vida, ou a vida imitando a arte. Também fiquei pensando, né? Será que o Demer ia gostar de ir desse açougue? Fica aí a dúvida. Eu tinha que jogar esse gancho para o próximo episódio. Tan, tan, tan. Eu vou começar pela lenda. E depois eu vou contar o crime. No melhor estilo que eu consegui como uma amante de true crime. Então, tipo, a lenda conta que lá no século XIX, na cidade de Porto Alegre, na Rua do Arvoredo, que hoje é conhecido como Fernando Machado, um açougueiro vendia linguiça feita de carne humana e ninguém sabia. E diz que era a linguiça mais famosa da região, que as pessoas faziam fila na rua para comprar essa linguiça. E que, assim, foi descoberto, deu umas tretas, não, por causa desse açougueiro, que era muito brigão. Entraram na casa dele e descobriram 3 corpos, de 2 homens e um garoto de 14 anos. E na lenda diz que presumiram, porque tinham partes do corpo faltando. E era no mesmo local em que eles faziam as linguiças. E daí que começou a lenda do açougueiro da Rua do Arvoredo. E agora vem o crime. Então, como uma amante de true crime, eu vou começar falando, sim, da infância dele. Não dá pra ver, mas eu estou rindo e super empolgada. Eu sempre quis fazer isso. A gente tá quietinho aqui porque tá interessante. A gente não sabe comentar, a gente tá só quietinho aqui. E o Maurício eu não sei, porque ele também não deu nem sinal de vida ali pra... Não, mas exatamente, então, só na audiência. Mas será que o lobisomem chegou aí? A gente não sabe. Fica muito quieto, a gente se preocupa. Não, se ele chegasse agora, eu provavelmente convidaria ele pro podcast, filho. Você, meu, tenta aqui, cara, dá a tua versão da história, como é que foi pra ti. Imagina o lobisomem dizendo: meu, eu tava ali, na moral, no culto com os meus parça, chega um cara avacalhando o rolê, tá ligado? Daí eu tive que correr atrás. Mete pé, malandro. Eu fico imaginando ele putaço, assim, eu descansando ali, me chega 4 malucos de calça caque, camisa branca, gritando na minha volta. Pô, e cacei, deu um sustão. Calça caque e camisa branca, também meteu pra correr, pelo amor de Deus. Não, e eram os 4 igual. Coisa mais linda. Tá. Conte-nos a história, Letícia. Peraí, crise de riso. Tá. Então vamos lá. Agora eu vou contar o crime. O crime aconteceu, na verdade, em 1984. E quem cometeu esse crime foi o José Ramos e a Catarina Paise. Não é assim que se pronuncia o nome dela, porque ela é alemã, húngara, ali da parte da Hungria que tem pessoal alemão. Então, eu não sei pronunciar. Então, pai é assim, né? Que
eram donos do açougue quando isso aconteceu. Mas essa história é cheia de plot twist que eu fiquei assim... Ô, fofoca boa! Então tá, falar da infância dele, né? E ele veio de Santa Catarina também, pra mostrar que, tipo... Por que todo mundo nessa história veio de Santa Catarina? O nome da rua, o assassino. Santa Catarina é os Estados Unidos pro Brasil, é Santa Catarina pro Rio Grande do Sul. Tu nunca ouviu um gaúcho te dizer, eu vou ir pra Santa Catarina porque lá vai ser melhor? Ai, nossa, todo mundo quer ir pra Santa Catarina, não sei porquê. Enfim, não desdenhando o estado das outras pessoas, tá? Mas, viva o Nordeste. Enfim. Então, o José Ramos, que futuramente vai ser conhecido como açougueiro da Rua Alvoredo, ele nasceu em Santa Catarina e ele veio de uma família muito disfuncional. O pai dele era militar e o pai dele simplesmente abandonou. Ele, tipo, tava lá, decidiu desertar e foi para Santa Catarina. Casou com a mãe do José Ramos. O José Ramos nasceu o pai dele era totalmente doido, maluco. Ele gostava de contar pro José como eles matavam as pessoas, inclusive com detalhes. E o que ele mais gostava de fazer era degolar as pessoas. E ele contava pro José, desde que ele era criancinha, com detalhes sobre todas as façanhas, segundo ele, que ele e toda a tropa dele cometiam e como eles matavam as pessoas. Então, é nessa família que o açougueiro da Rua Arvoredo cresceu. O pai dele, além disso, ele era alcoolista e agredia a mãe dele. Então, quando o José era adolescente, numa dessas brigas, ele foi lá e expôs o pai dele. O pai do José morreu poucos dias depois. Então, o José teve que fugir de Santa Catarina e vir para o Rio Grande do Sul. Na época, né, no século XIX, a região se chamava Província de São Pedro. Hoje é conhecida como Gravataí. É ali na região de Gravataí, mais ou menos ali. Não consegui achar direito no mapa, mas é ali pela região de Gravataí. E ele virou policial. E tava tudo ok. Ele era um policial que todo mundo gostava. E daí o José virou policial e assim, tava tudo ok, tava tudo numa boa, estavam gostando do trabalho dele. Até que pegaram ele tentando degolar um prisioneiro. E na verdade estavam encobrindo há muito tempo, porque ele não era um policial legal. Ele adorava espantar os prisioneiros. Ele maltratava real. Só que foi sério demais ele tentar degolar um prisioneiro, e daí ele foi demitido. Daí a gente vê que, assim, olha, uma infância violenta realmente vai transformar uma criança em um adulto péssimo. Que nem várias histórias de serial killers que a gente pode ver por aí. E daí foi aí que ele teve que ir embora, né? Da província de São Pedro e ir para Porto Alegre. Só que o mesmo cara, o chefe dele, o chefe de polícia, que demitiu ele, contratou ele por fora para ele ser o informante. Então ele foi para Porto Alegre e ficou numa vida muito boa. Ele era conhecido na alta sociedade de Porto Alegre, aquele famoso homem de bem, sabe? Ele era alto, bonito, diziam que ele era até cheiroso demais.
ele ia à missa, sabe? Um homem bom, um homem de família, um homem forte, né? E quem poderia imaginar as atrocidades que ele poderia cometer? Eu não consigo imaginar uma pessoa, um homem de bem hoje em dia que faria esse tipo de atrocidades, não é mesmo? E daí, foi em Porto Alegre, em 1863, que ele conheceu a esposa dele, a Catarina. Tem um adendo, a Catarina, ela também passou por poucas e boas. Ela veio da Hungria, a família dela era extremamente pobre lá. E a família dela foi assassinada por um grupo que deixou só ela viva para abusar dela. Quando ela tinha 15 anos, ela casou. E convenceram eles, um padre lá da região convenceu ela e o marido a ir embora da Hungria. Porque lá eles eram muito pobres para eles virem para o Brasil, que iam ter condições melhores. Nisso, a Catarina já estava com 20 anos. No caminho de navio, que são meses de viagem, o marido não se sabe como, o porquê, mas o marido dela se matou enforcado, ainda no navio. Então a Catarina chegou aqui sozinha, sem ninguém, sem saber falar a língua. 5 anos depois, em 1863, ela conhece o José Ramos e eles passam a morar na casa do Arvoredo. Só que não é aí que termina a história. Não é assim do nada eles decidiram. Vem um plot twist, porque até aqui vocês estavam pensando que era simplesmente uma dupla, um casal de assassinos. Não. Plot twist é que era um trio. Tan, 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 tan. O José, até agora vocês puderam perceber, ele não era açougueiro. Quem era açougueiro era um imigrante alemão, que eu vou ter que tentar ler esse nome dele, que eu não faço a mínima ideia como se pronuncia, então já vou pedir desculpas. Que é o... Qual é o nome desse desgraçado? Só um minuto. O açougueiro, na verdade, se chamava Carlos Klausner. E ele era um açougueiro, ele era alemão, e ele veio, na verdade, ele não era açougueiro antes de vir para Porto Alegre. Ele era só um cara com muito dinheiro que veio para Porto Alegre, veio para o Brasil e abriu um açougue. E o Carlos Klausner, conhecido como alemão aqui em Porto Alegre, virou muito amigo do José Ramos, porque o José Ramos sabia falar alemão por causa da esposa. E ele sim, e esse açougueiro, né, o Klausner se sentia muito sozinho, porque ele não falava a língua direito. E ele ele era um açougueiro, o açougue dele era muito famoso, porque todas as velhas ricas compravam lá. E sim, eram as velhas ricas que compravam lá, que era um açougue um pouquinho mais caro. Eles viraram muito amigos, um frequentava a casa do outro. E o José Ramos passou a trabalhar para ele. O que conta na história é que um fazia um contraste muito grande com o outro. Porque o José Ramos, ele é conhecido por ser bonito, forte, alto, como a gente falou. Já o Carlos Klausner, ele não era. Ele era estranho, ele era um açougueiro, então ele estava sempre sujo de sangue. E ele tinha uma cicatriz, diz que ele tinha uma cicatriz horrível no rosto e que ele era uma pessoa assim, olha, que não dava vontade de chegar perto. Então, o que aconteceu? Dentro disso, pessoas
dentro dessa relação, nesse meio tempo, algumas pessoas começaram a desaparecer. E a polícia começou a investigar. E todas as pistas estavam levando ao José. O que era muito estranho, né? O José era muito conhecido. Todo mundo, né? Ele era conhecido, querido por todo mundo, mas todas as pistas terminavam nele. Foi um caixeiro viajante que viram um dia brigando com José. Alguns dias depois desapareceu. Era um comerciante que andava sempre com o cachorro, batendo de porta em porta, que depois de uma pequena discussão com o José, também desapareceu. Então, seguindo todas essas pistas, eles entraram, a polícia entrou na casa do José e achou 3 corpos, que são os mesmos da lenda. 2 adultos e um adolescente. Só que não para por aí. E eu vou ter que ler para vocês, porque é muita coisa. No porão da casa, acharam enterrados pedaços de corpo humano. Pedaços, não o corpo inteiro. Já em avançado estado de decomposição. E quando identificaram a vítima enterrada, além daqueles corpos que eles tinham achado, eles viram que era do alemão, do açougueiro. Então levaram José para a delegacia para ele dar o depoimento. E o José, ele disse que não tinha nada a ver, ele não fez nada, que isso era mentira, isso era fofoca dos vizinhos. Que ele tinha comprado o açougue do próprio Klausner, que ele não sabe o que tinha acontecido. E que o Klausner tinha ido na Alemanha, ele não sabe como é que o corpo tinha parado lá. Só que tem uma coisa. Sabe aquele delegado que tinha demitido, o chefe de polícia que tinha demitido ele, só que tinha contratado ele por fora? Ele era o mesmo chefe de polícia que estava investigando esse caso. E estava muito feio para esse chefe de polícia, porque todo mundo sabia que os dois tinham uma relação. Então, uma relação não amorosa, né? Tinha uma relação, eles eram amigos e que um era informante do outro. Então, esse cara estava tentando abafar o máximo possível. E ele queria livrar a cabeça do José, mas não tinha como. Todas as evidências apontavam para o José Ramos. O José Ramos, ele foi preso, ele continuou dizendo que era inocente. E nisso, cadê a Catarina? O que aconteceu com a Catarina? Aí é que entra a Bonita. E agora eu vou contar da Catarina. Conta da Catarina, conta. A Catarina, não se sabe por quê, mas ela, aparentemente por remorso, ela foi dar o depoimento dela. E ela contou. Ela contou que que tudo isso, isso que aconteceu, foi ideia do Klausner. Que o Klausner combinou com eles, da Catarina, atrair pessoas para que o José Ramos matasse. Eles roubavam essas pessoas e, para apagar todas as evidências, eles esquartavam. Mas tem um detalhe: o José sempre degolava todas as vítimas primeiro. Depois disso, o José esquartava as vítimas, descartava elas, jogava os ossos em ácido e com a carne das vítimas eles
temperavam, misturavam com carne bovina e de porco e faziam linguiças. A Catarina contou que, além dessas vítimas que eles acharam, existiam mais 6 vítimas. E que tudo era para roubar. A criança que foi morta e o outro vendedor que ia de porta em porta só morreu porque eles presenciaram. E foi só queima de arquivo. A Catarina também contou que ela fazia isso porque o José Ramos dizia para ela que amava matar pessoas e que era quando ele mais se sentia feliz. E ela fazia isso por amor. Olha só, eu fiquei assim, em choque. Bom, o José Ramos, ele foi condenado, ele ia ser condenado à forca, mas Dom Pedro II era contra a pena de morte, então da pena de morte passou para prisão perpétua. José morreu depois em um hospital, velho e cego, e jurando que nunca tinha feito nada. A Catarina foi condenada a 13 anos de prisão, mas ela acabou em um hospício e ela morreu nesse hospício. Mas contam que ela sempre contava essa história e que fazia tudo por amor. Um amor saudável. Relação bem normal. Boa, né? Sim, essa E essa é a história do açougueiro da Rua do Arvoredo. É uma história, eu acho assim, olha, a história real é muito melhor do que somente a lenda, sabe? Eles realmente faziam linguiça com corpos humanos e essa história não tem quase nada documentado porque o José Ramos ele fazia parte da alta sociedade, então eles destruíram muitas provas. E no final Sweeney Todd não fica muito atrás do açougueiro da Rua do Arvoredo, né? O nosso Sweeney Todd brasileiro. Também uma grande história de amor, só que eu não sei se eles cantavam. Sim, e é muito doido pensar que eu passo ali naquela rua quase todo dia, sabe? Então, inclusive quando eu tava dando uma olhada no Google, eu vi uma escadaria que eu passei essa semana, quando eu tava dando rolê, sabe? O mais engraçado é que eu fiz as fotos do meu TCC lá. E eu não me liguei que era lá. Inclusive, um dos meus melhores amigos mora de frente pra aquela coisa boa. Se alguém passar pela Fernando Machado, vocês podem ver que, assim, olha, aquela rua toda é mal assombrada. Até as árvores, elas são meio contorcidas, assim, sabe? Parece que elas estão tentando fugir de alguma coisa. Mas é uma história pesada. Agora eu tenho uma história também pesada aqui pra trazer, que é uma... Sim, igual, né? Interrompemos a nossa programação para um breve aviso. Pessoal, é isso aí, sou eu aqui de novo. Eu tava editando o episódio e ficou muito longo. Tem 1h30 de conteúdo pra editar, então é muita coisa. E eu já tô aqui nos 50 minutos de edição, então resolvi fazer uma divisão entre parte 1 e parte 2. Se não tiver problema pra vocês, se tiver problema, não tem muito o que fazer, porque vai ser o que tem. Desculpa.
Mas é porque realmente tá muito longo o episódio e essa semana ainda sai a segunda parte com mais algumas historinhas, mais alguns contos pra vocês. E fiquem no aguardo, se inscrevam no canal, ative o sininho aí pra receber a notificação do segundo vídeo. É isso. Vamos lá, até o próximo. Tchau, tchau.